Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Que humilhação. O técnico Ramon Dias rifa mais um torneio eliminatório e o Corinthians está virtualmente eliminado da Libertadores. Será que dá para reverter? O fato é que em Guayaquil deu tudo errado. Uma atuação desastrosa, das piores que eu já vi na história do clube. Estou exagerando, gente, e o torcedor que acompanhou o jogo sabe do que eu estou falando. A atuação ela foi terrível em todos os aspectos. Num técnico inventando um sistema tático e uma escalação para um jogo decisivo no começo da temporada, fazendo testes, coisa que a gente alertava para não fazer, de jogadores que não conseguiram, obviamente, por conta desse sistema, se encontrar dentro do jogo, e aí sim o Corinthians amassado, dominado, amplamente encurralado por um time mediano do continente, que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos combinar. Não estamos falando de um time como o River Plate, de um time brasileiro, né, do Flamengo da vida, um Palmeiras no auge. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de um Barcelona de Guayaquil, que é muito mais time do que a Universidade Central da Venezuela. Pois bem, já na fase anterior, o Corinthians foi se classificar diante de um time semi-amador da Venezuela aos 41 minutos do segundo tempo, num gol salvador, depois de tomar 3 gols desse adversário. Aí chega nessa partida, num confronto muito mais difícil, contra um time que está invicto, é verdade, esse ano, aliás, há 12 jogos, contando o ano passado, que a gente sabia ia ser mais complicado. Mas espera aí, eu não imaginei que o Corinthians, de novo, fosse favorecer a situação, fosse permitir a situação que permitiu, como fora já contra o Flamengo ano passado, contra o Racing, né, Ramon Dias? É impressionante. O Ramon, ele tem uma urticária com o jogo eliminatório, com o jogo mata-mata. Ele precisa fazer alguma coisa, e normalmente uma coisa errada. Ele não escolhe os melhores jogadores, ele inventa escalações, ele muda sistemas e o time não consegue corresponder. E isso é culpa de quem? É óbvio que é do treinador. É óbvio que eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dos jogadores, claro, dos principais jogadores. Agora eu tô vendo aí muitas críticas, por exemplo, ao Breno Bidon, ao Memphis Depay, ao Yuri Alberto. Vamos lá. Eu não vou passar pano aqui. O Bidon jogou horrendamente, jogou muito mal e sou fã desse moleque incondicional. Acho que ele é muita bola. Inclusive, a primeira grande jogada, e talvez a única do Corinthians no jogo, tenha sido um chute do Memphis Depay em cima do goleiro numa jogada do Bidon, porque esse é o jogo dele. Não é o jogo de ficar exposto completamente, jogado aos leões, como o Ramon fez. Ah, usei 3 zagueiros. Sim, mas para começar ele não usa os melhores ou o melhor entre os 3 zagueiros, que é justamente o André Ramalho, que tá bem, tomou um gol em cima dele ainda no segundo tempo, para pincelar de coisa ruim ainda, mas quando você não tem o José Martínez, que ele perdeu as vésperas do jogo por um desconforto no joelho, já não tem o Ranieri, você não tem uma proteção à defesa. Então o André, ele é aquele híbrido, porque aí você, obviamente, não abdica tanto do jogo. Você tem 3 zagueiros, mas você tem um cara que sai pro jogo com a bola dominada. E não colocaria o Gustavo Henrique, que estaria fazendo o seu segundo jogo na temporada. O Gustavo Henrique quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Aliás, fez, mas aí corretamente a arbitragem anulou por impedimento. Ele estava no segundo jogo dele no ano. E no sistema de 3 zagueiros, o André Ramalho foi gigante ano passado. Pois aí justamente quando ele volta com esse sistema, ele não escala o André, que poderia fazer quase que um volante para ter mais proteção à defesa e ainda ter uma boa saída de bola. Ele não faz isso. Ele bota o André no segundo tempo para jogar numa linha de 4, porque aí ele tira os 2 zagueiros. Parabéns, Ramon. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, o Breno Bidon, junto do Alex Santana, eles ficaram alinhados numa primeira função e o Rodrigo Garro na armação. Gente, não houve conexão nenhuma entre os setores, porque esse time nunca jogou junto. E aí, como é que você espera que um time que nunca jogou junto tenha uma atuação convincente num jogo decisivo de pré-Libertadores? Cara, é tão óbvio, mas é tão cristalino que eu não consigo entender como um técnico desse quilate, um técnico do Corinthians, não consigo enxergar isso. Que eu aqui desse lado tenho que berrar no microfone que isso é errado. Que eu ousei falar nas entrelinhas. Gente, ele não vai inventar, né? Vamos no losango, volta, né, com um empatezinho, até derrota simples, beleza, porque reverte em casa. Tomou 3 no lombo e poderia ter tomado mais. Mas assim,
No primeiro tempo, ainda tenho que ouvir, ainda tive que ouvir na entrevista do Ramon, jogamos bem, estivemos bem. O que ele considera jogar bem? Ser atacado o tempo inteiro, mesmo que o Hugo não tenha feito grandes defesas, mas não sofremos sustos. Os caras estavam só simplesmente procurando o lugar por onde passar. E no segundo tempo eles encontraram. Mas no primeiro tempo, gente, o Corinthians não jogou. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, não dá pra criticar ou crucificar ostensivamente o Breno Bidon, porque ele realmente ficou sozinho ali na missão, ficou sozinho. Foi uma sacanagem que o técnico fez com ele. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não receberam bolas, porque não houve conexão. O Garro foi muito caçado toda hora que pegava na bola e não tinha aproximação. Nas poucas vezes que o Corinthians pegou na bola no primeiro tempo, não subia ninguém. Por quê? Porque como é que o Bidon e o Alex Santana iam subir, e até tentaram algumas vezes, mas como é que eles iam subir o tempo inteiro se não tinha um primeiro volante? E os três zagueiros estavam enfiados, pisados dentro da área. Como que ia acontecer? Um espaçamento, gente, de blocos dos três zagueiros, os dois volantes e os praticamente três atacantes. Salve, nação, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de notícias do Corinthians. Vamos reagir aí e repercutir o vídeo do Chico Garcia analisando essa partida entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil, onde o Timão perdeu por 3-0. Infelizmente, Ramon Dias acabou comprometendo o jogo porque escalou um time totalmente errado. O Barcelona de Guayaquil, apesar de ter aplicado 3-0 no Corinthians, não é tudo isso. O Corinthians, até os 25 minutos do primeiro tempo, estava dominando o jogo. O Corinthians teve chance de ter aberto o placar com o Yuri Alberto. O Corinthians teve chance com o Memphis Depay. Mas o futebol é aquela vera máxima, né? A bola pune. Quem não faz, toma. E hoje a gente tem que ficar aqui no canal, né? Trazendo as informações, atualizando para vocês. Porém, tô com o meu celular cheio de mensagem de palmeirense me mandando aqui piadinha dizendo: olha, vocês não têm tradição na Libertadores. Olha, vocês não sabem jogar Libertadores. Vão ser eliminados novamente. Foi eliminado em 2011 para o Tolima. Foi eliminado na pré-Libertadores em 2020 para o Guarani do Paraguai. E agora, em 2025, será eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. É impressionante. Tem que aguentar. Porque eu trabalho no canal, trazendo o que acontece no Corinthians, mas eu tenho que aguentar essas pessoas aqui, torrando a minha paciência, me enchendo o saco aqui, falando do Corinthians, falando mal, e eu tenho que aguentar, porque Palmeiras 3 vezes campeão da Libertadores, São Paulo campeão, Santos campeão, Corinthians foi campeão em 2012, mas onde está 2012, né? Eu lembro do Dr. Marco Aurélio Cunha, que hoje é comentarista da Band, tirando o sarro de Dr. Osmar, antes do Corinthians ganhar a Libertadores, que o passaporte corintiano era um passo do metrô de Itaquera, entendeu? Então a gente fica sem saber o que falar, e tão chateado. O Corinthians ontem não jogou nada. O time do Corinthians me parece que é um time de festa. O time do Corinthians parece que é um time de amigos. É um time onde o treinador e o Emiliano, né, que faz parte da comissão técnica, tem medo do jogador do Corinthians, principalmente do Memphis. O Memphis pode não estar jogando nada. Quando ele sai ou é substituído, Ramon Dias e Emiliano Dias, ó, bate palminha pra ele como se ele tivesse arrebentado no jogo. O que tá acontecendo, mano? Esse time do Corinthians, a defesa, então, ela é fraquíssima. João Pedro Choca acabou marcando gol diante da Universidade Central. Ontem fez o pênalti diante do Barcelona. Que time é esse do Corinthians, hein? E mais, gente, vamos lá. Isso é tudo culpa de Fabinho Soldado e Augusto, porque os dois entenderam que o Corinthians não precisaria de contratar zagueiro para essa temporada. Corinthians teve vários clubes a oferecer o zagueiro pro Corinthians, e Fabinho Soldado, principalmente Fabinho Soldado, bateu no peito e garantiu o Kaká, porque ele gosta muito do futebol do Kaká. E hoje ele é a terceira opção no Corinthians. A nossa defesa é um problema do time. É um time de amigos. O Garro, depois que pegou a camisa 8, não põe o pé na bola. Perdeu, folgou ontem, que se ele tivesse passado a bola para Yuri Alberto, o Corinthians tinha aberto o placar, né? Então você vê,
É muita coisa que tá acontecendo no Corinthians. Ramon Dias, cara, ó, não vai ganhar nada no Corinthians. Ramon Dias tem que, se o Corinthians quiser ganhar uma Copa aí, uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, vai ter que liberar o Ramon Dias, porque ele não sabe jogar essa competição. Já mostrou isso há algum tempo. Já mostrou isso desde o ano passado. Então não se iluda. Não se iluda. Corinthians precisa de um treinador que tenha pulso, que tenha coragem. Um treinador que tenha personalidade. Ramon Dias é amiguinho dos jogadores e arma o time, treina o time de acordo com a vontade dos atletas. Não é assim, não. Você tem que botar ordem, você tem que botar limite. Jogador do Corinthians quer ir para o programa de televisão, quer fazer a amizade. Jogador do Corinthians são jogadores de podcast, né? Quer aparecer no podcast para ficar dando conversinha mole, que a gente tá chateado, igual o Corinthians quando empatou com a Universidade da Venezuela, o primeiro jogo da pré-Libertadores. O Mateuzinho participou do Podpah e falou que teve reunião após o jogo, que o jogador estava arrasado. Meu, tudo isso é conversa mole pra vender fumaça pra torcida. Jogador do Corinthians tá nem aí com nada. E se não tomar cuidado, tá praticamente fora da pré-Libertadores, porque é um resultado praticamente irreversível. Acho quase impossível o Corinthians conseguir, principalmente pela bola que tá jogando. E se não tomar cuidado, domingo agora, daqui 2, 3 dias, o Corinthians será eliminado do Paulistão, porque o time do Santos é muito melhor que o time do Barcelona. É muito melhor. Então, tome cuidado, senão o Corinthians vai ficar fora de tudo. E aí, filhão? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acharam desse jogo? Ramon Dias tem que deixar o Corinthians ou tem que dar mais oportunidade? Eu já dei minha opinião. Se o Corinthians quiser ganhar a Copa, tem que mandar Ramon Dias e a comissão técnica embora. Minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.